Pois bem, recentemente a Microsoft anunciou o fim do suporte ao Windows 10. Então o Windows 10 é um sistema operacional que ainda é muito usado, mas não tem suporte mais, né? É lógico que do ponto de vista da Microsoft essa decisão faz sentido, porque você manter o suporte de uma versão antiga de sistema operacional, isso custa dinheiro para a Microsoft, né? E além disso, ela incentiva os usuários, pô, vou mudar para a versão mais nova, pagar mais um cascalhozinho lá para o Bill Gates, né? Então, ou seja, para a Microsoft é duplamente interessante essa obsolescência do Windows 10, né? E, infelizmente, a verdade é a seguinte, se você usa o Windows 10 na sua companhia, ou até pessoalmente em casa é menos problemático, porque geralmente você não tem muita informação sensível. Mas se você trabalha numa empresa e a empresa ainda usa o Windows 10, você tem um problema. Realmente, a falha de segurança é muito grande, né? Então, você não pode ficar com um sistema que não é atualizado com frequência, né? Você pode ter riscos mais sérios. Apesar de que a Microsoft falou que ainda vai garantir por alguns anos as atualizações de segurança do Windows 10, tá? É só as atualizações genéricas que não vão existir mais, né? Então, a recomendação delas é que você passe para o Windows 11. Qual que é o problema do Windows 11? O Windows 11 exige alguns hardwares específicos e computadores mais antigos simplesmente não vão rodar o Windows 11, não adianta, não vai atualizar, não vai melhorar, então você não consegue atualizar para o Windows 11, né? Agora, o que diz o site aqui do SindPD, mas eu vi em outros sites também, tá? E saiu aqui no Reddit, tá o pessoal comentando isso também, saiu em alguns sites essa notícia, né? Uso do Windows 7 dispara após fim do suporte ao Windows 10. E eu não consigo entender isso. Porque o Windows 7 ele já foi descontinuado há mais tempo. Ele já está sem suporte há mais tempo. Então, se você está com um computador com Windows 10 que não tem suporte ao Windows 10, por que você colocaria o Windows 7 nele? Isso não faz sentido nenhum. O Windows 10 ainda é mais novo que o Windows 7, ainda é menos pior que o Windows 7, né? Enfim, eu só não acho, assim, totalmente impossível. Eu diria, quando eu vi essa notícia, eu falei, não, isso aqui é possível, não está acontecendo isso. Isso aqui é mentira, o SindPD está inventando história da cabeça dele, e não tem o que dizer aqui, não faz sentido isso. Eu só não digo isso porque eu conheço a realidade de muitos órgãos no Brasil, muitas empresas no Brasil, e, cara, eu vou te falar um negócio, eu ainda encontrava, eu não estou trabalhando mais agora com segurança da informação, né, de uns tempos para cá, eu agora sou só youtuber mesmo, não faço mais consultoria. Mas até bem pouco tempo atrás, até antes de 2020, quando eu fazia consultoria ainda, meu amigo, volta e meia eu encontrava ainda empresa, que a empresa inteira usava XP, meu amigo, XP que já foi descontinuado há décadas atrás, e o pessoal, todo mundo usava XP ainda. Eu fico imaginando, cara, como é que a competição entre os vários Trojan que tem na máquina do pessoal deve ser feroz a competição ali, né? Deve ter uns 30 vírus, 40 Trojans, 60 Worms em cada máquina, né? Não sei nem como é que eles conseguem rodar as coisas ali, que deve ser tanta competição de Trojan para comer CPU, que o cara não consegue nem rodar os programas dele mais na máquina, né? A verdade é que o Windows XP, cara, o Windows XP, em termos de segurança, hoje em dia é patético. Lembra, isso não quer dizer que o Windows XP era ruim na época dele. O que você tem que lembrar em segurança da informação é que as ameaças evoluem e os sistemas para contrapor essas ameaças também evoluem. Então, na época que o Windows XP era o sistema operacional, digamos, padrão que todo mundo usava, ele era razoável, ele era um sistema razoável. Nunca foi muito bom, bom nunca foi não, mas era razoável. A questão é que à medida que o tempo foi passando, né, as ameaças continuaram crescendo, mas o XP, em determinado momento, parou de ser atualizado pela Microsoft. Isso significa que hoje em dia é uma peneira, meu amigo. O XP, você rodar um XP, você está rodando uma peneira. Então, até 2020, até antes de 2020, eu sabia que tinha muito XP rodando por aí. Não sei como é que está a situação atual, porque agora eu estou fora. Aqui na minha casa eu mantenho os sistemas operacionais atualizados. Aí fora eu não sei como é que está a situação, mas é por isso que eu digo que eu não consigo entender. Mas, de qualquer forma, que lógica tem? Ah, ok, o Windows 10 não tem mais suporte. Então eu vou instalar o Windows 7, que não tem mais suporte há mais tempo, que é mais desatualizado ainda, né? Porque lembra, quanto mais antigo o sistema operacional, mais fácil vai ser um atacante te invadir, né? Vai começar a virar aquela briga de worm, né? Um worm brigando com outro ali, um vírus brigando com outro no seu computador para ver quem é que usa mais o seu computador, porque a verdade é que é tão fácil de invadir isso daqui, né? Enfim, aqui ó, de acordo com o relatório mais recente divulgado pela StatCounter, o Windows 7 resultou em um crescimento significativo em setembro. Sua participação no mercado, que era de 3,59 em agosto, saltou para 9,61 nos últimos dias do mês, o maior aumento em anos.
E, de novo, ok, eu não quero ser desrespeitoso com a Stat Counter, eu não sei como é que eles fazem a conta, mas não faz sentido para mim o pessoal instalar o Windows 7. Mas assim, de novo, né, você sabe que as condições da maior parte das empresas são abaixo do ótimo, né? A condição ótima é difícil de achar por aí, né? E também tem outra coisa, né? Lembra, você em casa é tranquilo. Ah, vou atualizar o meu Windows do Windows 10 para o Windows 11. Vou trocar o meu computador, botar o Windows novo, beleza, né? Você gastou uma grana, né? Mas conseguiu atualizar tudo direitinho. Numa empresa, a coisa não é tão simples, porque tipicamente você tem uma empresa, sei lá, com 10 mil computadores. Aí, meu amigo, aí sai caro, porque você tem que atualizar 10 mil computadores, tem que comprar 10 mil licenças do Windows 11, entendeu? A coisa não é tão simples, né? Se for uma casa, um escritório pequeno, a verdade, na maior parte das casas, o pessoal nem vai comprar o Windows 11, né? Vai instalar o piratão mesmo e deixa para lá, né? Mas numa empresa, o cara não pode se dar esse luxo. Numa empresa, o cara tem que comprar licença e coisa e tal, e tem que atualizar os Windows e o hardware. Ou seja, é um processo muito mais complicado, sai caro você atualizar o hardware e coisa e tal. Mas mesmo assim, não justifica usar o 7 ao invés do 10, não tem lógica nenhuma. Por que você usaria o 7 ao invés do 10? Se as suas opções são Windows 7 ou Windows 10, usa o 10, é menos pior. Assim, é ruim, tá? Não estou dizendo que é bom, não, é ruim. Mas é menos pior, né? O pessoal aqui do Windows 7 está falando aqui, ó. O Windows 7 dispara e o usuário já se recusa. O pessoal levanta aqui, ó. Não se consegue instalar um Windows 7 em hardware moderno sem muita dor de cabeça e drivers que não existem. Ainda tem esse problema, tá? Não é um problema tão grande, porque tipicamente a pessoa que vai recorrer ao Windows 7 é justamente porque tem hardware antigo. E esse é o problema pelo qual muita gente ainda usava XP na época que eu fazia o trabalho. A reclamação do pessoal é: ah, mas se eu instalar o 7 no meu computador fica lento pra caramba, porque o 7 é muito mais pesado e coisa e tal, e o hardware do cara era um hardware da época do XP. E de novo, é fácil para mim atualizar meu hardware, você atualizar seu hardware, mas uma empresa que vai ter, sei lá, 1000 computadores para atualizar, é complicado, é caro, meu amigo, não sai barato não, multiplica por 1000 aí o valor de uma atualização, não sai barato, né? E aí o cara prefere, tá funcionando com XP? Fica com XP. Ah, mas tá cheio de worm, tá cheio de botnet, tá cheio de vírus, mas tá funcionando, então meio que foda-se, né? Então aqui, ó, tipo, o Windows 10 não é suportado, vou instalar um outro sistema operacional que também não é suportado e não funcionaria em nenhum hardware moderno. Mas, de novo, essa ideia que eles estão tendo aqui é a ideia da pessoa individual, que tem um computador moderno e coisa e tal, né? Eles estão esquecendo que muitas empresas, muitas repartições públicas no Brasil, têm computadores que é basicamente da época do bit lascado, né? Computadores movidos a lenha, né? O pessoal joga lenha lá na caldeira do computador, né? Joga carvão e coisa e tal, puxa o sininho para o computador funcionar. Computador, meu amigo, tem lugar aqui no Brasil que tem computador a manivela, você tem que ficar girando a manivela para o computador funcionar. Eu estou exagerando, tá? A gente estou fazendo figuras de linguagem, chama-se figura de linguagem, isso eu estou exagerando com o antigo aos computadores, mas é alguma coisa nesse nível, entendeu? Então, o problema é esse, né? Talvez o pessoal está indo para o Windows 7, por quê? Porque viu que o Windows 10 é muito pesado para o computador, sei lá, mas não faz sentido, cara, é menos melhor. Se está rodando no Windows 10, roda no Windows 10, é menos pior no final das contas, né? Tá uma coisa estranha, né? Ele ainda falou aqui, ó, você tem que ser air-gapped, né? Air-gapped é o computador que fica totalmente fora da internet, não pode ser ligado na internet. Senão você tem malware instalado em segundos. E isso é um problema de todo computador antigo. Por quê? Porque, de novo, na época que o computador era moderno, ele estava par a par com as ameaças que você tinha, os exploits, os worms, os vírus e coisa e tal. Depois que ele deixou de ser usado, meu amigo, os vírus continuaram evoluindo, os exploits continuaram evoluindo. O seu sistema operacional não evolui mais. Não dá, cara. Não tem que atualizar. A verdade é essa. Por favor, não faça isso. O recado desse vídeo é só esse. É um recado simples, rápido. Eu não sei se isso aqui é verdade. Eu acho que é mentira. Eu não consigo ver uma situação em que as pessoas estão usando o Windows 7 ao invés do Windows 10. Por favor, não faça isso.